Então, o fluido vital, ele é uma diferenciação do fluido cósmico universal, e que dá vida no corpo, vitaliza o corpo. Então, falamos daquele caso em que o elemento pode estar sendo mantido num estado de hibernação, praticamente, é um estado vegetativo, e o corpo dele está devidamente vitalizado em princípio, mas o corpo, por falta de uma capacidade de atendimento ao impulso do movimento em razão de dificuldades cerebrais ou facetas outras de impedimento, ele, o espírito, pode estar junto do corpo ali, sem conseguir movimentar o corpo. Se ele tem uma lesão cerebral, como é que ele vai movimentar o corpo? Isso pode acontecer. E ele está muito chumbado à vida física, então ele permanece. E muitos outros costumam estar impedidos desse movimento. O corpo está dotado de vitalidade pela ação de equipamentos, mas o espírito está praticamente como se desencarnado fosse, embora ligado fluidicamente com o cordão vinculado, preso à quarta vértebra do cérebro, que é a chamada fossa romboidal. Está lá, não cortou ainda. Então, de princípio, está preso ao corpo. Então, isso é que ele quis dizer que varia. Quando nós falamos em experiência, nós conhecemos um companheiro que ficou vários meses nesse estado e comunicava de vez em quando em nossas reuniões, dizendo que a prova permanecia, ele estava ainda ligado ao corpo, mas não estava escravo ao corpo. E outro caso em que o elemento estava no estado de perturbação, por aquela condição ainda muito complicada entre a vida espiritual, que ele estava praticamente projetada nele, e a prisão ao corpo físico a que ele estava sujeito. Eu pergunto para você se deu para entender o sentido. Será outro âmbito que você queria ver? O aspecto é que poderia, ao mesmo tempo, o corpo permanecer anos ativo, estando em espírito desencarnado, somente causado por espiritual. Mas parece que está claro agora, se não me engano. Estou forçando. Outra pessoa nos perguntou no intervalo acerca de um ponto que a gente vai preferir dar a resposta aqui. Não é que ele está ele, mas estou sumo dele, quem foi? Você também perguntou. Mas tem um outro que perguntou você. Mais para frente eu volto na questão, você me cobra, por favor. Qual é que foi a sua pergunta? Eutanásia. Isso está realmente movimentando muito, inclusive no campo chamado de doação dos órgãos. Por quê? Porque quase sempre é preciso que o elemento que vai doar não tenha determinadas áreas do seu equipamento necrosadas ou mortas, onde nós estamos vendo conflitos muito grandes gerando. E a doutrina espírita foi sempre muito nítida pelos valores que trabalham, em que, enquanto tiver um fiozinho de vida, é preciso conservar aquele equipamento. Então, nós queremos dizer que, por enquanto, o assunto tem um sentido meio nebuloso para nós. Nós vimos, por exemplo, recentemente, vimos o Chico colocando, como nós falamos na gíria, a boca no trombone em função de quê? De que ele não doava órgãos e tal, coisa. Isso parece que até ele estava ditando uma norma no campo doutrinário espírita. Não é por aí. Isso é uma questão pessoal dele. Agora, não podemos dizer que haja impedimento em decorrência disso do elemento oferecer os seus recursos para favorecer a vida de alguém que possa realmente dela usufruir por doação. Mas o caso realmente está sendo trabalhado com muito carinho. Nós acreditamos que não demorará muito, a espiritualidade estará manifestando esse respeito. Porque tudo nesse mundo tem exceções. Seria uma eutanásia simples para a vida de 1, 2 ou N pessoas, em função de prolongar a vida de outros? São pontos de natureza filosófica, de natureza ética, que ainda tem que ser trabalhados.
Nós não vamos aqui assumir que devo ou que não devo. Continuamos a lutar contra a eutanásia, mas não podemos lutar contra a doação dos órgãos. A questão do nosso companheiro mais à frente, tá? Nós vamos concluindo, e eu coloquei esse versículo, está em João, no Velho Testamento, capítulo 26, versículo 13. Para quem está lá atrás, talvez não tenha alcance, está escrito: pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Quem lê esse texto acha que é um desafio, um enigma, mas para nós, o autor está fazendo uma referência a Deus na sua grandeza, na sua bondade. Então, o que o autor diz? Pelo seu Espírito ornou os céus, pelo campo da beleza, da sensibilidade divina, ornou os céus. São as belezas de natureza exterior e natureza intrínseca do campo moral. E aquela parte segunda, a sua mão formou a serpente enroscadiça. O que é isso? O verbo é criou ou formou? Formar. Formar, trabalhar com a matéria. Formou. O que é a mão de Deus? Não são os Espíritos? Então a mão de Deus forma a serpente enroscadiça. Praticamente aquele redemoinho de forças que representam a dinâmica dos Espíritos. Então nós vamos notar o seguinte: são as deduções que a espiritualidade nos permite fazer na doutrina. Aqui eu tenho o fluido cósmico, o espaço. Então vamos dizer que ele está aqui naquela expressão coloidal. A tendência é de abrir-se, mas se nós colocamos uma contenção para ele, ele entra naturalmente em determinadas pressões. Então o pensamento irradiado por uma ou mais mentes atinge esse fluido. O que nós vamos notar? Que o fluido que estava de modo inerte é como se ele iniciasse um processo de dinamização. Perceberam? Então nós vamos ter ali um processo de energização. Então o que acontece nesse período, nesse momento? Nós vamos ter o campo mental dos criadores ou co-criadores operando no fluido e acionando e energizando esse elemento. Vamos mostrar em termos amplos e em termos menores. O nosso processo aqui no nosso sistema planetário, o Sol e os planetas, nós tivemos isso. A pleiade de espíritos sob a tutela de Jesus opera em cima do fluido mediante uma energia chamada eletromagnética. Parênteses ligeiros sem querer forçá-los. Explicam os físicos que nós temos 4 energias vigorantes. Não é isso? Ou 4 forças. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A força gravitacional é aquela que mantém o equilíbrio dos mundos, dos sistemas. A gente aprendeu isso na escola, mediante as conclusões de Newton, que os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Vocês devem ter decorado isso como eu tive que decorar quando estava na escola. Não é isso? São as forças, no caso vinculado à atração dos corpos. Agora, um sistema atômico tem o núcleo e tem os elétrons. Isso mesmo? Dentro do núcleo, nós vamos encontrar um próton ao lado de um nêutron. Dentro de cada próton e de cada nêutron, nós temos 3
Então, esse átomo, núcleo de elétrons, tudo funciona na base da força eletromagnética. Na intimidade do nêutron e do próton, funciona a agregação dos quarks na base da força nuclear forte. E a força nuclear fraca é responsável pela radioatividade. Então, o que ocorre? Nós vamos notando, ao termo que a doutrina espírita nos ajuda dentro do dispositivo da ciência, porque a ciência não sabe como é que surge a força eletromagnética, como é que ela surge e o que acontece com ela. Agora, quem tem aprendido doutrina, e esse curso, não, esse seminário, tem por finalidade também nos ajudar a aprender, que é uma ciência, o que está aprendendo, o que está escrito nas obras de André Luiz, de Emmanuel, de Kardec, está pela metade. Na medida que a gente estuda esses assuntos aqui, nós estamos aprendendo a tirar da leitura conclusões nas entrelinhas. Entenderam? Porque muita coisa não pode ser revelada, não tem como ser revelada, senão depreendida, deduzida com os potenciais de cada qual. Emmanuel escreve assim: eletricidade, energia dinâmica; magnetismo, energia estática; pensamento, energia eletromagnética. Então a ciência não cataloga, mas o Espiritismo deixa entender que o pensamento tem essa força aglutinadora. Deu para entender? Então é por isso que as entidades se reúnem em grande número, jogam o pensamento unificado e isso interfere na intimidade do fluido cósmico. Entenderam? Na organização dos componentes inicialmente trabalhados a nível íntimo da criação divina, na formação dos fatos, das situações, das coisas, das paisagens e dos elementos que estão no universo. Se tiver muito cansativo, vocês falam e reclamam, mas tem que ter essa ideia. Por quê? Porque o processo, na medida que se comprime o pensamento, nós vamos notar reações na parte do ambiente, no campo de Einstein, um emitente e um campo que se abre. Então vamos analisar. Questão 39 do Livro dos Espíritos. Como foram formados os mundos? Vocês estão com o livro, verifica se podemos saber a maneira de formação dos mundos. Tudo que podemos dizer e que podeis compreender é que os mundos são formados com matéria esparsa no universo. Confere quem achou ele no Livro dos Espíritos, é por aí? É isso? Questão 39? Bom, na questão 41, pode o mundo completamente formado desaparecer, devolvendo o seu material no espaço da data? Resposta: pode. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. É isso, João? Então os mundos se formam e os mundos desformam. Lei de construção que nós encontramos, ou lei de reprodução, e lei de destruição, de conservação e de destruição. Está no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais. Como é que o André Luiz fala hoje? Perguntas 39 e 41 dadas em 1857 ou antes que o livro saísse. O André Luiz fala assim, eu vou repetir para vocês com muita calma e devagar. Mediante a pressão de ondas eletromagnéticas, pensamento, espiritualmente dirigida a pressão, reduzem-se os espaços intratômicos sem perda de movimento, dando lugar ao surgimento dos mundos. Então, o que eram conglomerados dinâmicos reduzem-se mediante a pressão de ondas eletromagnéticas espiritualmente dirigidas, essa pressão, sem perda de movimento. Então, o movimento é aquela velocidade enorme, mas sobre si próprio. Então, a energia se condensa e se coagula em matéria. Quando o mundo foi formado
já deu resposta àquilo que tinha que dar, já serviu de piso à evolução, já está exaurida em suas forças, ele vai sofrer o quê? A sobrepressão da energia eletromagnética espiritualmente dirigida, sem perda de movimento, restringindo ainda mais os espaços, e esse mundo começa a entrar em explosões ordenadas, devolvendo ao oceano cósmico os valores que o compõem, para que esses valores possam ser reutilizados a tempo certo. Deu uma ideia? Então as ondas de natureza eletromagnéticas, que tem sua gênese nas linhas de elaboração mental, é que define. Uma criatura vai procurar a vidente no seu posto de atendimento, cobra lá para olhar a bola de cristal ou carta. A moça chega lá cheia de esperanças e preocupações. Aí, na hora que abre o terreno de exame daquela consulente, ela fala: estou vendo aqui um moço moreno, cabelos assim ou assado, óculos sem óculos, magro, gordo, tal ou qual fisionomia. Está lendo a carta ou está lendo a cabeça da consulente? Agora, como é que foi formado isso? Formado pela elaboração de ondas eletromagnéticas espiritualmente dirigidas, repensadas, reativadas, reformuladas, e que deu aquela imagem. Ai de nós se não fossem os espíritos que nos atendem, que às vezes toda noite chega lá e dá um passe na gente e queima tudo que a gente formou errado. E tem momentos que eles desmancham, no dia seguinte está tudo pronto outra vez, a cabeça diz. Então, quando a gente quer comprar uma casa, a cabeça fica cheia de apartamento, de casa, de lote para construir, o negócio fica sério. Feito porque a mente não é isso? Formado igual como formam os mundos. Só que quem está formando é a gente sozinho, tem muita força. Agora imaginemos os espíritos superiores emitindo ondas ultra curtas para definir a aglutinação de fluido que demorará bilhões de anos para desmanchar. Entenderam? O sistema é o mesmo. Então o que acontece conosco? Nós vivemos em função dessas emissões também. Por isso o processo que a doutrina propõe de renovação. Trabalha o pensamento, porque ele é componente de geração. Você fica pensando muito e acaba acontecendo. Porque nós estamos dando forma às ondas mentais. Vamos analisar se tem sido assim o processo. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Porque quando eu falo com alguém, na minha casa espírita, que eu digo assim: busca orar, pega um livro. Eu estou na cabeça comigo assim, está com ideia fixa. A ideia fixa forma o quê? Quadros que passam a ser componentes indutores da marcha evolutiva dela, entendeu? E a maioria fala assim: leia o Evangelho e sabe o que está mandando dela. Só tem na cabeça assim, está muito bom, instrução dela. Mas nós estamos analisando outros ângulos. E o conhecimento desta hora, por exemplo, nos ajudará amplamente, que é o conhecimento da segurança no encaminhamento da nossa tarefa. Então a serpente roscadiça está ali, ela entra numa dinâmica espiraloide que acaba definindo a construção. Vocês já viram na obra de Chico, já viram isso, não me lembro se foi Mensageiros, parece, se não foi, seus correios, por favor, aquele momento em que ele foi chamado a formar um quadro para receber um espírito lá, que vinha do alto da esfera superior para materializar, lembra-se? E ele foi encarregado de formar a grama, assim, né, para enriquecer o ambiente, não lembraram? E que a grama ele notou que estava ruim, estava tudo assim, meio forreira, meio amarela, ele ficou até entristecido com a dificuldade criativa dele. E daqui a pouco aquela grama vai desaparecer, por quê? Porque falta alimentação mental. Desaparece. Alimentou, fica. Então eu posso ter numa reunião mediúnica
Eu posso ter esse quadro dessa casa, o médium fala assim, estou vendo uma casa assim, 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 assado. Está vendo uma casa física, mediante um processo de evidência no espaço, foi lá e viu, ou pode estar vendo uma casa no plano espiritual, efetivamente construída. Como pode um espírito ou dois espíritos formar uma casa aqui, e ele está vendo uma casa assim, de quem será essa casa? Essa casa não é casa nenhuma, é formação mental de entidades presentes. É muito comum em reunião mediúnica perguntar ao médium assim, ele diz assim, estou vendo um quadro lindo, verde, umas coisas assim, de arte, uma luz solar, um riacho. Eu falo assim, vê se o riacho está correndo ou está parado, se as folhas estão movimentando. Ah, está tudo parado. O que é isso? Criação mental. Isso é mediunidade, coisa simples, mas com base em quê? No plano formativo das ondas. Então, as entidades, para ajudar o campo de concentração do grupo, criou quadros e colocou. Deu uma ideia, mas não são quadros espirituais efetivos ou paisagens espirituais, são quadros plasmados no tempo. Ou às vezes um guia espiritual chega pedindo em favor do tutelado dele e projeta a imagem daquele fulano. Aí eu vi fulano na reunião, eu estava lá e nada, estava no cinema naquela hora, certo? Estava desligado. Por quê? Porque aquele quadro foi às vezes formado por um amigo espiritual daquele ou daquela criatura. É preciso ter essa noção. Então a mão, no caso das galáxias, formam isso. Tanto que vocês já observaram que normalmente nós verificamos nas fotos astronômicas aquelas faixas espiraloides, onde saem os celeiros de luz. É a serpente enroscadiça. E quando a gente fala de serpente, nós falamos de baixo para cima, do sensório para cima. Primeiro toque, vai ter mais serpente para frente. Não agora. Perfeito? Serpente. Ideia demoníaca. Serpente, arrasta. Serpente, fundamentação materialista. Serpente, o sensório nosso. A coluna é uma serpente distendida do centro genésico do cóccix e rodilhando-se na linha do encéfalo e fechando lá no diencéfalo, na região da epífise do corpo pineal. Vamos ver se tem tempo de falar isso também. É o sensório. Os centros vitais estão todos ligados a ele através de ramificações da coluna vertebral. Essa parte sensória é a atribuição do centro cerebral. E a parte psíquica, criativa e moral é do centro coronário. Vocês já estudaram isso? Eu não estou falando só dos chakras, estou falando dos centros. Porque os chakras nós podemos chamá-los os correspondentes do duplo etérico. E os centros vitais na parte perispirítica são conectados. Talvez o tempo permite, quem fale alguma coisa para vocês aí, que talvez possa ajudá-los no encaminhamento das tarefas de vocês. Ok? Vamos para frente então. Nós falamos com vocês sobre os primeiros movimentos da vida orgânica dos elementos unicelulares, não foi isso? Então podemos de início propor vocês o seguinte: o campo psíquico, a mônada, ou o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, quando eu utilizar essa terminologia, eu estou falando do espírito que não é espírito ainda, está lá atrás. Ficou claro? Mônada, princípio espiritual, princípio inteligente, esse elemento está atrás. O nosso organismo tem um psique.
cada célula. Nós temos cerca de 60 trilhões de células no corpo mediano, sendo que 50 milhões, em tese, desaparecem e surgem por segundo na gente, em determinadas circunstâncias. Está sempre em constante sistema de renovação. Então, dentro disso, nós já podemos aprender que o princípio espiritual participa do núcleo da célula nas condições físicas. E pelo citoplasma da célula, ele entra em relação com a vida extrafísica. Então, na célula, nem todos tiveram essa chance, mas eu estou falando para quem não estudou, depois procure se indicar com alguém que possa ajudá-los. A célula tem o núcleo e tem o citoplasma, não é isso? De maneira rápida. Então, pelo citoplasma participa do plano espiritual, o princípio espiritual, e pelo núcleo do plano físico. Perfeito? Então, alguma coisa incutida na essencialidade da célula no campo, vamos dizer, de princípio espiritual, acaba refletindo no núcleo, que é a parte física ou da coparticipação física. Agora, como é que vão se desenvolvendo os processos? Agora, precisamos muita calma de vocês, sem pressa, porque aqui nós entendemos que é um dos pontos que mais nos chamam, que mais exigem da gente. Eu vou colocar aqui uma linha mais ou menos oblíqua da evolução. Aqui dessa parte eu tenho a linha física, a Terra. A mônada, ou princípio espiritual, segundo os que nos têm ensinado, orientado, ela tem a essencialidade da luz nela própria. O André Luiz diz assim, que mesmo estudando o assunto no plano espiritual, ainda existem dificuldades para se apreender com clareza o que é que potencializa a mônada, porque ela já tem na intimidade dela a estrutura do anjo. Então, o que faz a evolução? Soma ou tira? E nós vamos concluir que na evolução nós temos mais coisa que é tirada do que é propriamente embutida, porque a luz já existe ali. No capítulo 5, versículo 16 de Mateus, Jesus diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Resplandeça o quê? A vossa luz. Tem luz aí para refletir. Essa luz não vem do alto e chega lá e acende com isqueiro, com fósforo, acendeu. Não. Ela tem que emergir da intimidade. Então, a vinda do ser à Terra é como se o mineral fosse o berço que acolhe essa mônada. E ela vem num processo de involução. E na medida que ela vai descendo, ela vai perdendo luz. Ela vai se apagando. Deu uma ideia para você? Para depois ela iniciar um trabalho de volta. O que é religião? Não é religar? O trabalho de volta é reacender a luz. Deus se desce para ter uma ideia. Desce inconsciente e sobe conscientizando-se. Então, quando a gente vê uma célula e pergunta se ela tinha que ser um dia, ela tinha que estar depositada aqui no grande esforço da expressão. Nós não sabemos se uma célula com psiquismo aqui no nosso corpo, se essa célula está descendo ou está subindo. A indicativa talvez proponha a descida dela.
Mas será que uma célula epitelial, uma célula conjuntiva, ela está descendo? Mas será que o neurônio está subindo? Porque o neurônio é uma célula muito mais sofisticada. Há casos que nós temos que aprender ainda para verificar esse mecanismo lindo que significa evolução, para nos dar coragem de lutar com muito carinho e levar à frente a empreitada que nos é competente, que nos é entregue. Então vamos dizer que lá atrás nós tivemos a mônada emergindo. Emergir quer dizer entrar para a área física. O campo mais denso é o mineral. E esse mineral vai trabalhando, ela se incrusta na aura mineral. E o mineral vai levando impactos. O vento, a água, não é isso? O calor, o frio, as mudanças que nós observamos estão atuando em toda a estrutura da natureza. Vamos dizer que princípios espirituais se deslocaram de uma pedra que está sendo levada para um alto forno e para se agregar em outro ambiente no campo das auras. Entenderam? Está sendo impartido de fora para dentro. Porque a evolução começa assim, ao sofrimento de fora para dentro. Até hoje a gente é assim. Eu vim do centro e está cheio de doença lá em casa, igual a pedra, é para casa. Daqui a pouco melhor, esquece, some. Aí vai ter que ter outro mecanismo das leis de fora para dentro. Até que ele resolve levantar a bandeira e falar agora é de dentro para fora. Isso é evolução. Agora nós observamos mais que nesse sistema nós fazemos várias tentativas e acabamos perdendo terreno e perdendo a oportunidade. Perdemos demais. Quantas vezes a espiritualidade investe em alguém e esse alguém não dá conta do recado? E vai ter que esperar outro ciclo para poder ser novamente convocado. Esse é o sistema. Nós ainda temos aprendido muito dessa maneira, no impacto, na linha constrangedora. Quando o elemento sai dessa queda, dizer que ela, aqui vamos dizer que é a irradiação divina, ele veio aqui atrás, passou por N situações minerais e aporta nos primeiros movimentos vegetais no campo orgânico. A gente tem aprendido, por exemplo, que o mineral, quando o princípio espiritual atinge a condição do cristalóide, que aliás o fotônio é pródigo nisso aqui, cristais não acabam mais, porque aqui tem muita coisa no início da vida. Dizem os nossos benfeitores da Verdadeira Luiz e outros reveladores que o cristal ou cristalóide é o ápice do mineral. Porque o cristal já obedece com facilidade à impregnação ou aquela linha direcional dos técnicos espirituais. Ele tem condição de recompor-se, de reestruturar-se pelas mônadas que já estão aglutinadas ali e já são mais sensíveis. Quando trabalhamos ao nível dos primeiros elementos orgânicos, nós estamos falando das células simples, do vírus, da bactéria, da célula luminoide, como nós já falamos. Qual é a propensão de um vírus que perde a fonte alimentícia? Não é cristalizar-se? Será que é uma saudade do mineral? Deu uma ideia para vocês? Então é como se fosse ali uma certa linha de passagem. Agora, na medida que o desenvolvimento se faz, nós vamos encontrando a linha espiraloide da subida que corresponde à linha espiraloide da descida. Um exemplo ligeiro, para ver se vocês acompanhem. Isso não está vamos dizer, na referência doutrinária. Isso é apenas um plano dedutivo para que vocês analisem.
Vamos dizer que aqui está a fonte em Deus. No momento que essa mônada sai da divindade, ela sai com zero absoluto de impureza. Dá ideia? Tem impureza nela? Não tem. Absolutamente pura. Mas na hora que ela entrou no universo, ela passa a ter uma certa dose de impureza. 0,00001. Entendeu? Que a gente entrou no contexto miscigenado do ambiente. E na medida que ela sai, quem que apropriaria essa mônada na sua tarefa? O que passa, Celso, na sua cabeça? Seria trabalhada por quem? Por um símio de baixo ou por uma entidade de alta expressão? Nos sugere uma entidade de alta expressão, de luz quase igual do Criador, que é a luz, Deus é luz. Mas para que essa mônada seja retida aqui, umas saíram daqui e passaram para cá. E assim nós vamos vendo a descida da mônada. Então nós temos muita mônada que está passando por nós, sabe para quê? Para recolher a astralidade humana. Para pensar. E vai descendo, passa pelos animais, ela chegou aqui. Aqui começa o trabalho de conscientização. Mudança, pode ter mudanças hoje. Então nessa subida, chegou aqui no campo orgânico que nós queremos falar agora. Para poder ficar mais fácil, vamos desmanchar tudo isso para vocês não ficarem presos nessas coisas, porque isso aqui é mais complexo. Vamos dizer que aqui inicia-se o plano orgânico. Aqui eu tenho as mônadas. Já estão em processo de subida. Deu ideia? A mônada será um espírito amanhã. Eu não vou falar que o cachorro tem espírito. O cachorro é uma mônada, tem um princípio espiritual que desenvolvido vai ser espírito. Quando é que aparece o espírito? O espírito aparece quando nós somos dotados de pensamento contínuo. Enquanto o pensamento for alternado, as ideias forem fragmentárias, nós somos princípios inteligentes. Isso todas as obras definem dessa maneira. Então vamos dizer que essas mônadas já passaram pelo reino mineral, já estão sendo trabalhadas para evoluir aqui. Vamos dizer que os técnicos espirituais, lá no início da vida aqui na Terra, tiveram que trabalhar com os primeiros movimentos na área orgânica. Vamos dizer que a forma aqui seria circular. Pelo troquim, ou pela planta existente. Qual a primeira forma? Essa. Então o que acontece? Nós vamos ver, dentro desse protoplasma que nós comentamos, iniciar-se um mecanismo de vida de uma forma simples, circular. Então, inicia-se aqui um processo de repetição. A evolução não é em dois mundos, vem para cá, morre, volta para cá, volta, morre, volta para cá, volta e assim sucessivamente. Vai permanecendo nesse circuito até quando? Até quando esta forma esgotar os elementos que poderão ajudar o despertar da mônada. O elemento é um auxiliar do profissional. Fica bem. Quanto tempo você é auxiliar do fulano? Eu sou auxiliar há 5 anos. Mas qual é que é a tendência normal do progresso? Amanhã vai ser o técnico, vai ser o oficial. Não é isso? Por enquanto ele está recolhendo as informações daqui. Encarne, desencarne, encarne, desencarne. Mas é Luiz deixa entender que o psiquismo das células, quando uma célula morre, qual é que é a tendência da célula mãe, por exemplo, uma célula que se divide em 2 filhas? Eu chego em biologia com vocês, eu não sei, não é
querendo fazer com autoridade de biólogo, mas aquele está tentando aprender alguma coisa. Uma célula em estado mitosa, ela se divide. E nós perguntamos, e as duas que surgiram da divisão? São células filhas, é isso? E a outra, o que aconteceu com ela? Sumiu. Apareceu? Não, ela foi para o plano espiritual. E normalmente, segundo André Luiz, elas ficam ligadas às células remanescentes, como se fossem obsessorazinhas. Então nós podemos deduzir assim, dedução. Estou separando uma coisa de doutrina. Quando eu vejo uma célula bipartindo, é dedicado para analisar que um lado é positivo, o outro lado é uma célula, ou células de feição negativa, estavam aqui, e células de feição positiva estavam aqui. Se essa célula aqui, que abriu espaço para duas novas entradas, talvez essa aqui e essa aqui, a que estava aqui, se for positiva, vem para cá, se ela é negativa, passou para esse grupo. Perceberam? Então elas permanecem justapondo-se às células que estão no plano físico, no grande mecanismo da aprendizagem da evolução. Pergunto se deu assim para pegar a mesma empate, é complicado. Como é que vai ser? Hein? Sim. Certo. Mas estou falando do campo humano, não estou falando do campo ainda longo de normalização. Tá? Até no organismo unicelular. Que está em meiose, mitose, de acordo com a sistemática. Então nós vamos ter o seguinte. Vamos voltar para cá. Essa mona, vamos dizer que já é essa aqui, está fazendo esse trabalho. Vamos dizer que esgotou tudo que essa forma podia oferecer. Aí vamos dizer que os técnicos vão procurar os responsáveis, vamos dizer que o César, que gosta muito disso, seja o técnico daí. Para onde é que vai aquela mônada agora? Ela está naquela forma circular que já esgotou tudo que podia oferecer para ela. Aí vai abrir o croquis, diz o livro Consolador, que todas as formas do planeta originaram-se das decisões de Jesus. Ele, como governador, aprovou em tese as formas daquele órgão. Então, o que acontece? Bom, a forma seguinte é essa forma triangular. Apenas foi feito didático. Perfeito? Então, está aqui a forma seguinte, vai ser aquela. Essa forma simplesinha, como diz Kardec, e alguns sugerem no campo da ciência, pode ter surgido até de uma relação de pontos espontâneos. Agora, as áreas mais complexas é resultado de quê? Processo. Então, essa mônada tem que extrapolar daqui para aqui. Aí entram as experiências. Então, vamos dizer, não tinha isso aqui ainda, tinha aqui, só tinha essa. Essa não tinha ainda. Eles vão fazer o que nós estamos cansados de aprender. Vão pegar essa mônada que está incorporada nessa forma, nessa crisálida, e vai forçar a barra e fazer assim, ó. Percebeu? E vai julgar colocar onde? Nessa aqui. O que vai acontecer na frente? Nenhuma coisa, nem outra. Vai dar fruto teratológico, coisa parecida, no campo celular. Então vai começar a aparecer célula assim, célula assim, célula assim, célula assim, assim, até que chegou aqui. Não chegou, fecha no plano espiritual. Eureka, chegou, ganhamos. Perceberam? Tem uma ideia? Essa passagem daqui até lá, nós vamos chamar da área das mutações, das alterações. Isso aqui não está no projeto. O projeto está
esta aqui e esta aqui. Deu uma ideia? Eu quero perguntar se vocês são capazes de mudar sem mutação. São capazes? Hoje, agora, como pessoas humanas, mudamos? Não tem mutação? Eu venho aqui, como dou um exemplo aqui, a passagem é essa aqui. Mas acontece colocar os alto-falantes aqui, eu tenho que passar, mas quando o assunto eu cheguei em cima dele, meu Deus, certificado. Até que eu entro numa linha nova de dimensionamento do mundo. Então, esse período aqui é o período em que estão os elos perdidos. Esses momentos aqui esdrúxulos representam a escadinha da evolução. E depois que alcançou o patamar de cima, tira a escada. Seria mais ou menos assim, ó. Aqui está o triângulo. Chegou lá, tira a escada. Quem foi, foi. Quem não foi, fosse. Fica aqui. Já cessou o momento da transição. Vamos ver isso no mundo aqui para nós hoje, mundo de transição? Normalmente 1/10 do período destinado à nossa caminhada. Sabia o dia? Aproximadamente 1/10. Quase 2 milênios de evangelho, 200 anos aproximados de transição dolorosa de Cristo. O que acontece? Uma linha de interseção. Até assim. Aqui está até onde nós chegamos. Daqui o novo. E nós estamos todos incluidinhos aqui dentro. Tem uns que estão apaixonados com isso aqui, outros vibrando com isso. E lá vai estreitando aquela interseção. Não está estreitando? Vamos, gente, se não for, não vai lá. Ou é ou não é? Aqui a mesma coisa. Vamos, gente, está na hora de mudar. Só que aqui não tinha auto-escolha porque ele estava inconsciente. Os técnicos são os elementos que operam aí. Então o que ocorre? Muitos chegaram a essa forma do triângulo. Muitos chegam lá. Na hora que chegaram, desaparece isso aqui, como eu acabei de comentar com vocês. Não aparece. Então a Terra tem esta forma e tem esta forma aqui agora. Evidente que se dá de maneira ampla, com N experiências ao mesmo tempo. Concordo? Agora, vocês vão me perguntar, e a fixação daquele padrão aqui, que não tem a estrutura genética de base? Porque a estrutura genética multiplicativa e reprodutiva está onde? Aqui. Lá não tem. Então, está na hora de fixar. Então, nós temos os elementos em evolução e os elementos fixadores. Então, vira aí o Celso, o César, que são os responsáveis na época, no campo dessas atividades. Onde é que tem material compatível com esse que pode vir para a Terra para servir de fixador? No planeta X, do sistema tal, da galáxia tal. Então liga a mangueira lá. Vou fazer mais ou menos devagar aqui. É? E pega esses elementos. Que está num determinado planeta e gasta onde? Traz para cá. Então ali nós vamos ter elementos que foram daqui para lá. De baixo para cima. Evoluiu daqui para cá. E elementos que vieram de fora que estão repetindo a experiência aqui. Porque no mundo de origem dele, já chegou a faixa lá de expiação de prova, de regeneração, não tem mais mutação, mas está tudo já fixado. Porque essas mutações se dão em que planeta? Primitivo. Acompanharam? Porque repetir. O pessoal está todo caladinho, né? Desafiando vocês, né? Então, vamos buscar aqui. Traz para aqui. Então aqui fica. Uns que foram daqui, outros estão repetindo agora. Mas seria evolução? Trazer elementos do outro mundo para cá para ser a mesma coisa?
Então aquele elemento que é mamoeiro lá no mundo de origem vai ser sempre mamoeiro, não pode ser de ajustadeira. Agora, vindo para o mundo de cá que está em primitividade, pode mudar? Pode. Perceberam? Então eles vão fixar essa forma e candidatos a mudanças de sua parte para planos maiores. Tem muito espírito aqui da Terra que está sendo fixador de Adão em outro mundo primitivo. Então são os Adões lá. O que é o Adão? É fixador na faixa humanizada. Perceberam? Nesse sentido. Mas tem fixadores nas mais diversificadas expressões. O que nós estamos trazendo pode complementar mais um lance assim. Qual é que é o próximo? Aqui repete, não é isso como nós falamos? Repetindo. Depois um passo à frente, vamos dizer que seja dessa forma. Outro processo enorme aqui de alterações, chegou mundos que tenham essa forma. Manda para cá para fixar. Tem coerência isso? Aqui, quando esses fixadores chegam, implementam as cargas genéticas da multiplicação automática. Agora você já pode entender algumas coisas. Eu vou voltar a ler o Velho Testamento. Diz o versículo 11: E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente. O que está primeiro, a erva ou a semente? Produz a terra erva verde. Pulou de cá para lá. Quando coloca assim, erva que dê semente, porque já veio de fora para a semente. Porque a semente é a síntese de uma análise milenar. Deu para entender? Então a erva daqui passou a ter semente. Já pode reproduzir. Continua. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, porque já tinha semente fora da terra, mas tinha que esperar produzir a terra daquele tipo para que a semente chegasse a seu tempo. Deu para entender? Primeiro a árvore, depois a semente. Então nós já podemos até compreender, quem sabe a galinha que foi criada aqui para depois chegar o ovo para fixar. Descobriram, né? Essa famosa questão. E é assim mesmo, porque todas as alterações se dão nesse particular. Perfeito? Vamos pensar. Então diz assim mais. Esse livro aqui vocês estudam bem, né? Livro dos Espíritos. Pergunta 43. Quando começou a terra a ser povoada? Estão lembrados dessa pergunta, certo? No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. Lento e gradativamente. Kardec pergunta assim agora: de onde vieram para a Terra os seres vivos? De onde vieram? A Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Basta até aí. Vou explicar isso aqui no quadro. O que são os germes? Isso aqui é germe, isso aqui são germes. Que não tinha que ser buscada a tal hora, a tal momento no mundo de origem, não precisava. A Terra está aqui. Tem aqui mineral, só tem esses elementos aqui, ó, no campo orgânico. Podemos ter no plano espiritual esse, não podemos? Perceberam o sentido? Não podemos ter esses ali, mas podiam encarnar, já tinha ambiente para eles.
que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Por quê? Porque se não trabalhar esse elemento para avançar para quê? Não haveria evolução. Porque diz Pietro-Baldo, por exemplo, que a evolução está na mutação. Quando vocês tiverem que mudar de situação, não fiquem tristes, não. Sinal que está mudando alguma coisa na intimidade. O que nós fazemos de modo continuado é repetição fixadora. O que efetivamente é evolução é quando ele tem que mudar. Ficou claro? Isso não é nosso, dos espíritos. O que ocorre? Voltando aqui. De onde vieram? De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha o germe que aguardava um momento favorável para se desenvolver. Agora eu vou para a pergunta 45. Kardec descobriu assim, ou concluiu o seguinte: até dá certo, eles estavam aqui na Terra esperando a hora de desenvolver, concorda? Mas ele perguntou assim: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E agora? Eu quero saber isso. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em novo globo. Eu pergunto se vocês entenderam agora. Violação. Estado, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Por capricho? Não. Com chance de progredir. Então fica uma coisa muito nítida para nós aqui. Não tem como estudar a evolução só com a Terra. Implica outros sistemas. Ou vocês têm perfeita certeza de que vocês estão evoluindo aqui na Terra? Será? Será que tem capelino aqui? Tem gente de outros sistemas? Nós não temos a mínima dúvida. É possível que nós sejamos uma família já de algum tempo unida aqui na Terra. Mas na medida que eu vou estudando o processo de cada qual, nós vamos concluir, quem sabe, que cada um de nós está vindo de ângulos, de situações bem mais distantes uns dos outros. Embora possamos estar vindo da mesma leva em outros mundos. Pode também acontecer isso. Pode escritor dizer assim, lá em Teoplotônio, enquanto lá nós tínhamos 200 ou 250 pessoas, você tinha 30 lá, que é aquele grupo antigo, está vindo a desastre, passou para lá, tudo juntinho. Pode acontecer. Mas pode haver uma diversificação muito grande relativamente a esse sistema. Então, no desenvolvimento dessas formas, iniciam-se os mecanismos ao nível da complexidade. Os unicelulares vão ceder lugar aos pluricelulares. Vão passar por N linhas no campo das espécies, dos tipos, não apenas no campo da flora, como no campo da fauna, até que atinge a questão hominídea. E lá na faixa dos hominídeos, praticamente estará presente quem? Como o nome já define, os humanoides dando condições de se aportar ao homem na sua expressão mais autêntica, mais legítima. Nós vamos trabalhar esse finalzinho de etapa, que o povo está ficando cansado. Porque esse estudo tem uma coisa. Toda vez é fumaça saindo aí. Mas nem incêndio não, viu? A boca está quase fugindo. Está entendendo? Mas vocês vão gostar muito daqui para frente, que vocês vão trabalhar, não aprendendo, reciclando. Porque nós já viram isso muitas vezes, já ouviram, já falaram. Mas nós estamos dando uma linha sistematizada. Lá na frente está o homem.
Nós vamos ver se amanhã nós começamos por ali, recuando um bocadinho mais e abrir para o campo sociológico. E nós podíamos nos valer agora para definir alguns pontos. Na linha mineral, qual é que é o componente conquistado quando o ser passa pelo mineral? Ele está trabalhando com que componente? Seria atração? Não aprendemos isso? Confere? Atração no mineral. Atração atômica, atração molecular, incluindo a atração e a rejeição no campo da química. É assim que funciona? Hoje nós trabalhamos no campo da simpatia, da antipatia, da atração, da repulsão. Teríamos isso se não passássemos pelo mineral? Pensa um bocadinho e conclua. Teria sexualidade sem mineral? Teria chamamento no campo vibracional profundo sem essa atração conquistada lá, que vem trabalhando de fora para dentro até embutir-se e chamar o padrão íntimo que nós tínhamos para ser revelado? Então a atração vai entrando num campo de sublimidade. Outra coisa, no vegetal, o que é que a gente conquista? O que o ser conquista passando pelo reino vegetal? Quem se lembra? Hein? Sensação. O mineral, eu pego na pedra, não sente nada não. Agora a folha, conforme o tipo vegetal, ela sente. Tem folhas aí, árvores, plantas que se entristecem com a música mais retumbante, fica mais vistosa com uma música mais suave para ela. Vocês não sabem disso, então cansaça. Já há um grau de sensação muito nítida nas plantas. E hoje, nós somos possuidores da sensibilidade. Haveria sensibilidade mediúnica sem que passássemos pelo vegetal? Não. Porque é sensação na árvore e a sensibilidade em nós. A evolução foi trabalhando os componentes. Hoje o espírito passa lá distante e o médico fala, vixe, arrebentou. Passou lá em cima. Quer dizer, houve um impulso. No campo do animal funciona um outro componente que nós chamamos instinto. O instinto não desapareceu porque nós temos o processo automatista, o do automatismo. Não pode sumir o instinto porque o instinto é componente básico da nossa vida, como a sensibilidade e a atração. Nada desaparece, tudo vai sendo sublimado. Porque quer saber se o grupo está acompanhando ele. Está bem? A instintividade permanece. Quando o espírito fala que é capaz do instinto, é o instinto no campo moral. Da agressividade de uma fera. Perfeito? Aí sim, aquela forma, vamos dizer, de triste ou complicado ou cruel que nós achamos. Mas o instinto é impossível. O reflexo antecede o instinto. E o instinto antecede a atividade refletida. Vou traduzir para você. A atividade refletida quer dizer aquela que eu estou ponderando. Vocês estavam aí, o grupo de Carlos Chagas, por exemplo. Quem é de Carlos Chagas? Eu vi manifesto, que eu vinha por pela manhã não vieram hoje, não foi isso? Vieram hoje? Pela manhã, hoje é o dia do seminário de Alcoota. Que bolado tem que saber desde ontem. Então, a atividade refletida. Refletida tem que ser feito. Uma mala para trazer, peça, agasalho, que precisa, está muito calor, tá, mas está tudo bem. Essa foi a atividade refletida. Aí o grupo entrou para tomar banho.
Vocês contaram quantas ensaboadas vocês deram? Quantas passadas de toalha no corpo? Como é que vocês entraram e saíram? Como é que pegaram o chinelo e tiraram? Não foi tudo no automático? A não ser que o chinelo tenha sumido. Aí é diferente. Aí nós vamos adotar o quem? Esse infelizmente é assim. Quem tirou meu chinelo? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Como que é segredinho? Isso não é o instinto que tem que acabar. De querer culpar alguém por aquilo que nos complica. Então, o resto foi tudo automático. Todo o carro, do ônibus, tem tudo em frente. Às vezes quando chegou aí na chegada, não conhecia o auditório aqui, aí começou a atividade refletida. Como é que a gente chega lá? Onde é que fica? Onde é que fica o 19º batalhão? Então, chegar. Tornar e engatar a marca, né? A marcha, né? E ver que o carro rodar. Vai tudo no automático. É assim que nós vivemos. Então, o instinto, o automatismo, é um componente simplificativo das nossas energias que desgastam menos. Entenderam? Mas em cima disso, vem a linha racional. E a razão é um componente que, ao lado do sentimento, compõe a nossa mente, que nós vamos estudar amanhã. Saber quem é Adão e quem é a Eva. E quem é a serpente. E como é que funciona essa engrenagem toda. Mas seja Deus quiser, amanhã. Agora nós observamos que em cima da razão, que sublima praticamente o instinto, que filtra o instinto, que filtra o nosso automatismo, nós, frequentando nessa reunião, nesse seminário, nós estamos melhorando a razão. Quando é que é o estágio seguinte depois da razão? Você sabe, Silvia? Atração, sensação, sensibilidade, depois o instinto, depois a razão e depois a responsabilidade. A responsabilidade é o ponto que nós estamos tentando alcançar. Quer dizer, o ser cresceu ou está amadurecendo. Já é instrumento da misericórdia divina em cada momento. Então vamos ter em conta esta lei. Todo o mecanismo da vida exige um sistema alimentar. Estamos caminhando para encerrar. 5 ou 10 minutos por causa 11, para o pessoal também cansado, né? Até que o graças a Deus está dando para levar, mas não podemos forçar que tem mais amanhã um expediente que é uma fazendo essa noite, né? Então nós temos que deixar o que desejar. Então, como é que é a alimentação? Todo o mecanismo da vida exige alimento. É assim mesmo? O carro tem que ter combustível para andar? Lá atrás, nos primeiros movimentos, em que o elemento passa a gravitar nas áreas das primeiras atividades orgânicas, nós vamos encontrar expressões da chamada quimiossíntese. As bactérias, por exemplo, algumas delas alimentam a nível de quimiossíntese. O que é quimiossíntese? A Leptotrix, por exemplo, é uma bactéria propagandelicida. Ela se alimenta da oxidação ferruginosa. Ela secreta uma substância que vai envolvendo a própria bactéria num casulo de ferro, em óxido de ferro. E ela fica pulsando ali dentro. Alimenta da própria emissão vibracional do óxido ferruginoso. Quando esse ferro, essa cápsula quebra, ela começa a criar nova cápsula. Ela está sendo cultivada nessa cápsula, porque segundo os nossos benfeitores, é esse mesmo Leptotrix que um dia vai se transformar na alga verde de feição unicelular na intimidade das águas. Na evolução, nessas mudanças sucessivas. Então o que acontece? Na hora que ela entra nas faixas verdes, e que Moisés escreveu assim: produz a terra erva verde, porque o Moisés não conhecia nada ainda de clorofila nem de fotossíntese, ele estava muito lá atrás.
A erva verde define o seguinte, que cada célula, a maioria dos vegetais, possui o chamado cloroplasto. Esse cloroplasto tem a faculdade de transformar a luz solar em matéria orgânica na intimidade da célula, com que a célula se alimenta. Então ela está alimentando de que, em tese? Da luz. Mas ao alimentar da luz formando o carbono, ela solta o oxigênio. Olha que coisa maravilhosa. Quem é a luz moral nossa hoje no nosso coração? Quem é a luz do mundo? Vocês já pensaram no dia que nós tivemos trabalhar na fotossíntese? Recebendo a luz dele, alimentando o coração com a expressão dele, alimentando e soltando o oxigênio do amor dos outros? Seria importante para nós trabalhar com uma outra luz, uma outra dimensão? Isso é evolução. Quando o Emmanuel escreve sobre evolução, coloca a caminho da luz. Mas a luz primeiro com seus fotões. E tem coisas que a gente fica a dimensionar. Por exemplo, luz que se irradia da nossa aura, cada um na sua coloração. A ciência diz assim, quando um elétron de uma área periférica em volta do núcleo passa para uma camada mais íntima, mais perto do núcleo, o átomo solta um fóton real na forma de luz. Será que nós não podemos fazer isso quando o nosso coração se agasalha com carinho e amor, nos solta vibrações suaves para os outros? Percebendo o sentido? Isso se chama lei de unidade, que nós vamos falar amanhã se o tempo der. Unidade, dualidade e trindade. Nós falamos da trindade hoje. Então a unidade é que tudo se encadeia no universo. Se o verme na intimidade da Terra está produzindo de maneira positiva, nós, com a consciência desperta, temos que produzir com muito mais amplitude, com muito mais grandeza e sabedoria. Então vem a fotossíntese, que elabora a clorofila. Nos répteis, nós vamos falar amanhã sobre aquilo do início da nossa atividade para chegar no homem, ele produz também o seu papel assimilando a luz solar, e através do rinocéfalo, um elemento que a Nova Zelândia tem hoje ainda na ilha Stevens, chamado tuatara, fica 300 anos na Terra recebendo a luz solar, captando a luz solar com células fotorreceptoras da sua epífise que está formando, para poder atender o homem no futuro, para poder assimilar a luz da orientação de outros processos, outras dimensões. Tem uma cavidade escamosa que a ciência chama de cavidade piniariana. A epífise é constituída fisiologicamente por células fotorreceptoras, quase igual ao cloroplasto lá na célula vegetal, que recebe a luz solar e transforma a luz solar em estímulo nervoso. Só que no homem nós não temos mais as células fotorreceptoras, porque eu não estou aqui para receber a luz dessa lâmpada nem do sol. Eu tenho agora os pinealócitos, que constituem fisiologicamente o meu corpo pineal, que é a glândula epífise, para poder constituir-se em outro campo, em outra área, em que eu possa servir com carinho e disposição muito grande em nome de Deus. Então, nas faixas animais entra a biossíntese para chegar no homem e não adiantar apenas a biossíntese, catalisar alimentos recebidos e separá-los, cálcio, ferro, carbono, nada disso. Nós vamos aprender que não basta alimentar. É isso? Não basta alimentar. Hoje nós temos criaturas que sabem que o alimento básico
do universo, segundo André Luiz, é o amor. Não é isso? Tem gente que ama tanto que até esquece de almoçar. Até esqueci do almoço, estou amando tanto. Esquece de comer, quando fora de hora, nem dorme. Se bem que ele não recomenda não, porque pode a pouco dar problema. Mas um dia ou outro a gente passa a se alimentar por causa disso. Chama-se mentossíntese. Nós alimentamos em função das elaborações mentais. Quando ele está bem, ele está ótimo, não tem muita preocupação. Quando a pessoa está assim, meio deprimida, meio desanimada, meio obstinada, ou meio irritada, meio fora de eixo, ela come às vezes de maneira desenfreada, parece que tudo. Então nós estamos na doutrina espírita sendo convocados a encontrar o caminho do equilíbrio, associando a linha da alimentação natural com a elaboração segura dos padrões que a nossa mente também assimila e possa oferecer ao nível da razão e do sentimento. Vamos ficar por aqui, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos dê forças para a continuidade da tarefa daqui a pouco. E amanhã nós queremos tomar a liberdade de falar, você vai poder adiantar, que não podemos começar depois das 8. Tá? Passo vocês, espero que a Silvia se faça.